necessidade que as pessoas têm, logicamente, de procurar saber o que fazer em determinadas situações. A gente sabe que o casamento, ele está... Tem gente que pensa que as pessoas não estão se casando. Não, se casam mesmo. E se separam muito também, se divorciam muito. E na hora de casar, as pessoas às vezes ficam sem saber direito o que fazer. Por causa de uma série de problemas, né? Às vezes o noivo tem uma condição muito grande, economicamente falando, e a noiva não acompanha nesse nível. Aí sempre fica uma sombra, dependendo do tipo de relacionamento, fica aquela sombra de que a noiva está interessada nos bens e não no bem, do meu bem, né? Entendeu? Casamentos, por exemplo, de pessoas muito mais velhas, homens bem mais velhos, e aquela menininha novinha que diz que está apaixonada, arriada por aquele senhor. E o senhor, podre de rico. Eita, que é coisa. Mas ela está apaixonada. E ele acredita. Ele acredita. Agora, ele, às vezes, não acredita no contrário, sabe? Quando tem uma coroa e aí aparece um rapazinho novinho que diz que também está apaixonado pela mulher. E não tá, né? Mas aquele senhor lá, só é aquele rapaz, tá interessado naquela moça. Porque aquela mulher é muito mais velha que ele e ela tem condições. Veja como é fácil enxergar o outro. Como é fácil enxergar o problema do outro. Mas não enxerga o problema próprio. Que basicamente é a mesma coisa. Não. Aí ele fala, não, mas comigo é diferente. Ela é apaixonada. Ela deixa de ir pro cinema com as coleguinhas. Ela deixa de ir pro shopping porque ela quer ficar comigo. Porque ela me ama. E o rapaz rico, viu, Edson? Bom, tudo bem, né? Aí, por que eu estou tocando nesse ponto? Para ensinar a você que existem alguns regimes de bens quando a pessoa vai casar e que é interessante a gente tomar conhecimento para tomar uma decisão. É bem verdade, se o casal for verdadeiro, se a moça, se o moço, se o noivo e a noiva, se o homem e a mulher, eles forem verdadeiros no seu sentimento, essa questão não tem importância. Mas se tiver aquela sombra de dúvida que às vezes existe, é bom ter cuidado. Olha, o regime de bens é um conjunto de regras que os noivos devem escolher antes da celebração do casamento para definir juridicamente os bens do casal serão administrados durante o casamento. Então, o próprio Código Civil, a lei estabelece alguns tipos de regimes de bens para quem vai casar. Os regimes de bens devem ser escolhidos quando os noivos fazem um pedido de habilitação do casamento, ali já tem que dizer qual é o regime de bem. O regime de bens legal, aquele que se você não fizer nenhuma opção, é o regime de comunhão parcial de bens. Se você vai casar e não faz nenhuma escolha do regime, o regime legal, o de praxe, é o regime de comunhão parcial de bens, né? Todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Bom, casei agora, digamos, né? E aí o regime foi de comunhão parcial de bens. Dali para frente, da data do casamento para frente, o que um e outro comprar, mesmo que seja no nome da mulher ou do marido, pelo regime, se houver um divórcio lá na frente, vai ser dividido meio a meio. Isso é um. Bom, mas se ele não quiser esse regime, que é o regime legal, é o regime de praxe, tem o regime de comunhão universal de bens, tem o regime de separação total de bens, tem sido muito utilizado por conta desse mundo moderno, que ninguém mais sabe quem é quem, ninguém mais sabe o sentimento de ninguém, e todo mundo está muito mais apegado aos bens do que ao sentimento, à verdade do sentimento.
Aí fica todo mundo meio escondidinho, meio camuflado, entende? E, pois é. Então, aí tem sido muito procurado o regime total, ou de separação total de bens. Que todos os bens atuais, por exemplo, e futuros de ambos os cônjuges vão permanecer sempre a propriedade individual. Ou seja, mesmo que a pessoa venha casar, se fizer a opção pelo regime de separação total de bens, o que é do marido é do marido antes, o que é do marido durante, e o que é do marido depois. Assim também com a esposa. O que era dela antes vai continuar sendo dela, o que ela comprar durante o casamento vai continuar sendo dela, e na hora da separação, cada um que tiver no nome de cada um já está dizendo de quem é. É basicamente isso. O regime é impressionante, é imprescindível, né, que para você, quando for dar entrada no casamento, no processo de habilitação do casamento civil, e quer esse regime, é necessário que o casal compareça no cartório, no tabelionato lá de notas, e faça uma escritura de pacto antinupcial, antes de casar, antes de dar entrada no casamento lá no cartório. É necessário que faça isso, senão vai para o regime legal, que é o regime de comunhão parcial, que foi o que eu te expliquei. Tem o regime de comunhão universal de bens, rapidinho, que esse pega tudo, mas tem que fazer o pacto também, tá? Que o que era antes, o que é durante, dos dois, tudo, pega tudo. Aí também é uma opção para quem diz que quando a gente casa, tudo tem que ser dividido, mas tem que ver também como é que é a pessoa, né? É um negócio meio complicado. Hoje em dia, né, o cabra chega ou a moça chega sem nada, vai pegar antes, vai pegar o durante, e principalmente casais assim. Tem uma condição. Hoje é obrigatório o regime de comunhão de separação de bens quando um dos cônjuges tem 70 anos. Sabe por quê, né? Entendeu, né? O tal do golpe, ou não, da paixão exacerbada. Então, aí, a lei, para proteger aquela pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, obriga o regime de comunhão, de separação de bens. Queridos, tenham cuidado, analise direitinho, cuide direitinho desse assunto, para que depois não venha uma frustração maior. O bom é que quando a pessoa casasse, realmente casasse com a pessoa, com um sentimento, com um coração, com um sorriso, com os olhos, com ela inteira ou ele inteiro. Esse era o ideal. Mas está começando em sua defesa.